Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeira videoaula do curso Desenvolvimento Web, onde estaremos abordando um pouco sobre a introdução ao universo web. Eu sou a professora Kawane e este é meu contato de e-mail. Tudo começa pelos primeiros computadores. ENIAC, para quem conhece, é o computador primeiro a ser desenvolvido em fevereiro de 1946 e teve sua inicialização por volta de 1943, com o intuito de ser utilizado durante a Guerra Mundial. Seu objetivo era computar trajetórias táticas durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, como teve sua finalização tardia, ele somente foi utilizado ao final da Segunda Guerra. O ENIAC ele tinha um tamanho bem robusto, que chegou a ocupar uma área de 180 metros quadrados, chegava até ocupar o dobro de um apartamento médio. Seu custo na época foram investidos 6 milhões de dólares e, por mais que ele fizesse cálculos, ele não tinha o armazenamento. E em seu tempo de vida, conseguiu calcular mais que a humanidade. Tem também o início da Guerra Fria. O início da Guerra Fria é datado por volta de 1945, conflitos indiretos entre as duas superpotências daquele tempo, que eram os Estados Unidos, o lado capitalista, e a União Soviética, hoje atualmente Rússia comunista. Sua disputa era pela hegemonia política, econômica e militar no mundo. Acontecendo após a Segunda Guerra Mundial, ele marcou sobre o desenvolvimento de bombas nucleares, onde houve a corrida armamentista, que eram as duas superpotências, uma tentando vencer a outra em questão de armamentos nucleares e outras tecnologias. É datado também a ida do homem à Lua, que foi o projeto Apollo 11 em 1969, e também a criação do Muro de Berlim. Houve esse conflito indireto, porém teve também conflitos diretos com países como o Vietnã e o Japão, que foram atacados com as bombas nucleares. O início da Guerra Fria. O principal elemento em disputa era a hegemonia militar e tecnológica. Nesse sentido, os dois países envolveram-se em uma cega corrida para decidir qual das duas potências possuía a maior quantidade de armamentos e tecnologias nucleares, bem como os melhores programas de conquistas espaciais. É também datada a criação da ARPANET, que hoje atualmente é a internet, A ARPANET não é nada mais, nada menos que a rede de agência de pesquisas em projetos avançados, que foi construída em 1969, desenvolvida para transmitir dados militares sigilosos e interligar os departamentos de pesquisa por todos os Estados Unidos. Ele também foi utilizado por diversas universidades norte-americanas e executou o primeiro NCP, que foi o antigo TCP/IP, tendo como nome Protocolo de Controle de Rede. E como vemos na imagem, é uma interligação onde envia informações de computador de origem para o computador de destino, nós formados da internet. A ARPANET, primeira versão da internet, funcionava através de um sistema conhecido como chaveamento de pacotes, que é um sistema de transmissão de dados em rede de computadores, no qual as informações são divididas em pequenos pacotes. Temos também o surgimento da internet, que é a rede internacional utilizada antigamente pelo governo e fins acadêmicos e que hoje em dia é utilizado no mundo todo. Ele faz o acesso, troca e coleta de informações e é uma rede de comunicação bem ampla, como vemos aqui na imagem, E hoje em dia
amplitude da tecnologia da internet está propagando-se muito rapidamente. Temos também o TCP/IP, que foi a partir da internet, né, surgiu. É um protocolo de envio e recebimento de dados. Ele faz a comunicação entre computadores e possui camadas de tratamento das informações. Nesse primeiro exemplo temos o modelo OSI, que é o modelo inicial, que surgiu após o NCP. Temos, no segundo e terceiro exemplo, atualizações do novo TCP/IP. E aqui temos uma imagem, né, mostrando como funciona um pouco. Tem o envio de informações entre computadores raiz e seus destinatários. E aqui vamos ver um vídeo, né, falando um pouquinho sobre o modelo TCP/IP. O TCP/IP é um conjunto de protocolos para comunicação na rede. Ele substitui o modelo OSI e se diferencia por ter apenas 5 camadas. Cada uma possui um conjunto de tarefas e utiliza protocolos próprios. Elas comunicam-se entre si de baixo para cima e de cima para baixo. Quanto mais em cima estiver a camada, mais próxima do cliente e maior o grau de abstração dos dados. A camada mais acima e próxima dos usuários é a de aplicação. Quando você acessa uma URL através do browser, seja do computador ou celular, você está em contato com esta camada. Nesse caso, ela vai estar utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS, que abrirá uma comunicação com o andar de baixo através de uma porta. O protocolo e a porta fazem com que a camada de transporte entenda com que tipo de informação está lidando. Aqui, a informação é dividida em pacotes menores para que possam trafegar para a camada abaixo, a camada de rede. A propriedade de multiplexação é usada para permitir a transmissão simultânea de dados com diferentes origens, quando chegam na camada de rede. Para que se identifique cada máquina e onde ela está na rede, usa-se um tipo de endereço chamado IP. É aqui que estão os roteadores. Ao chegarem no andar inferior, a camada de enlace faz um mapeamento entre o endereço atribuído no nível da rede para o endereço físico, através do caminho mais curto viável. Em seguida, os envia para a camada física. Na camada física estão os cabos, que transmitem as informações, como o próprio nome já diz, fisicamente. O processo é invertido para que a mensagem de resposta chegue à tela do usuário. Mesmo separadas, as camadas se comunicam muito bem e trabalham eficientemente na comunicação entre máquinas. HTTP e HTTPS. Eles, no caso HTTP, é um protocolo de transferência de hipertexto. Ele é quem faz a transferência de páginas HTML do computador para a internet. Ele também é o protocolo de comunicação entre sistemas da informação. Ele comunica a URL e o servidor, fazendo o armazenamento dos dados e enviando a página HTML solicitada pelo usuário. E o HTTPS nada mais nada menos que a forma mais segura do HTTP. Temos também, como um exemplo, quando mostra que o site não é seguro, o HTTP ele avisa. E os navegadores da internet ou famosos browsers, Safari, o Explorer, Google Chrome, Opera Mini e o Mozilla Firefox. Eles são facilitadores do acesso do usuário com a internet e possuem funcionalidades especiais em cada browser, E surgiu por volta dos anos 90. Linguagem de marcação HTML. HTML, como o próprio nome diz, é a linguagem de marcação de hipertexto. Ele é quem desenvolve websites. É a linguagem de marcação de hipertexto que faz a estruturação, o esqueleto de um website. Ele foi desenvolvido inicialmente para fins acadêmicos, porém, hoje em dia é utilizado para diversas aplicações de internet. E temos também a folha de estilo em cascata, que é a estilização do website, enquanto o HTML é o esqueleto, ele faz a estilização, ou seja, o design do website.
E a seguir, né, vemos um exemplo básico do HTML e o CSS. E para tornar mais possível de entender, né, temos um HTML, uma página criada sem o CSS, que é essa daqui, e uma criada com CSS. E vemos praticamente a diferença, onde uma é mais atrativa e mais bonita visualmente. Tem o surgimento dos primeiros sites, né, da Amazon, do Facebook, do Google e até mesmo da Netflix, onde vemos padrões totalmente diferentes, estruturas e desorganizações de cores e informações. E comparando a evolução dos sites, né, de hoje em dia, vemos a Amazon, Facebook, Google e a Netflix com uma aparência mais atual, mais organizada e mais atraente. E para a próxima aula, eu aconselho vocês que baixem um desses editores para que possamos fazer a parte prática. Temos o Notepad++, o Sublime, o Bracket, Lighttable e o Visual Code. A internet é um incrível oceano de conhecimento, mentes brilhantes navegam e se tornam maiores, já as medíocres naufragam. Isabela Borba. E para a próxima aula você vai precisar ter acesso a um computador, algum dos navegadores citados na aula, instalados em seu computador, feito o download de um desses editores citados anteriormente e feito uma pasta para salvar as atividades que serão feitas na próxima aula. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.